O ano de 2021 tem terminado de um modo horroroso para Bolsonaro. E eu falo para vocês que 2022 vai ser o pior ano da vida do presidente. E as notícias ruins, elas não param de surgir. Tanto que hoje a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem péssima para Bolsonaro, mostrando que ele tem perdido o seu principal ativo político, que é a liderança e a hegemonia nas redes sociais. E você vai entender por que esse assunto é tão importante para 2022, mas também para o futuro. Porque a comunicação eleitoral, pessoal, mudou drasticamente desde 2016 com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, com a estratégia do Steve Bannon, que depois foi usada por Bolsonaro aqui em 2018. Não vamos nos esquecer disso. Mas a nossa sociedade, ela sofreu mudanças ao longo das últimas décadas que culminaram para esse tipo de comunicação eleitoral. E você vai entender essas mudanças e você vai entender por que o Bolsonaro tinha esse ativo e agora ele está perdendo. Mas eu quero dar um recado antes para os membros do canal, tá bom? Você que é membro do canal, amanhã eu vou fazer uma live exclusiva para vocês lá no canal novo de lives. Para o público em geral, vai ter a primeira live no dia 1º de janeiro. Mas você que é membro, fique de olho na comunidade de membros aqui desse canal, que eu vou postar o link lá amanhã às 8h30 da noite, então fiquem ligados e venha curtir comigo. Se você ainda não é membro, é só clicar nesse botão, é muito fácil, é membro, é por apenas R$ 1,99 por mês, é muito, mas muito barato mesmo. O que nós precisamos entender dessa comunicação nas redes sociais do Bolsonaro é que a nossa sociedade ela foi mudando com o passar do tempo. E aquela grande organização em grupos ela foi gradativamente perdendo a sua força e gradativamente deixando de existir. Porque com a mudança do capitalismo e das dinâmicas do capital, a sociedade trabalhadora, ou os trabalhadores, eles foram perdendo as suas forças. Primeiro, porque foram sendo substituídos por máquinas. E depois, pela dinâmica do capitalismo que privilegia a financiarização e não mais a produção. Então, se vocês repararem, com o passar do tempo, a classe trabalhadora ela foi se pulverizando. Foram surgindo pequenos empresários, autônomos, empresários de si mesmo, que estão vendendo agora sua força de trabalho para os seus antigos patrões, mas agora os patrões viraram clientes, porque se você tem um CNPJ e a empresa te contrata, a empresa ela é um cliente seu. E isso faz com que a população, os indivíduos, os trabalhadores fiquem cada vez mais atomizados. E não há mais aquela organização em grupos. Então a própria comunicação ela ficou individualizada. E é muito importante que você entenda isso. Porque os sindicatos eles foram perdendo a sua força. E qual era a grande força política dos sindicatos lá na década de 80 e na década de 90? Ora, é muito simples. O sindicato reunia ali centenas de pessoas. E para você se comunicar com essas centenas de pessoas, bastava você simplesmente chegar e falar com o líder sindical. Olha, você reunia com o líder sindical e o líder sindical ia passar a mensagem para aquelas centenas de pessoas que ele representava. Hoje, os sindicatos perderam sua força. E a população, ela está cada vez mais individualizada, mas também virtualizada, pessoal. Virtualizada. Todo mundo tem uma conta em alguma rede social. Você tem, por exemplo, está aqui no YouTube. Isso aqui é uma rede social. E principalmente os grupos de WhatsApp e Telegram. O grupo de WhatsApp reúne ali dezenas de pessoas. E você basta mandar uma única mensagem para esse grupo que várias pessoas já sabem aquilo que você quer passar. É a mesma coisa que era com o sindicato, mas agora muito mais rápido, porque você consegue espalhar para vários e vários grupos. Essa é a força dos grupos, tá? Mas nas redes sociais também tem um outro ponto que é muito importante, que é a quantidade de interações. Hoje, nós temos um conceito de verdade que ele é muito subjetivo. A verdade vai depender da quantidade de likes, da quantidade de dislikes, da quantidade de compartilhamentos. Então, quanto mais pessoas você tem engajadas na sua rede social, maiores são as chances daquilo que você transmitir se tornar verdade. E o Bolsonaro fez uso disso ao longo de toda a pandemia, propagando notícias falsas, via gabinete do ódio. Tanto é que continua fazendo isso com relação à imunização infantil. Então, quanto mais pessoas o Bolsonaro tem nas redes, maior fica a interação dele com o público e mais pessoas acabam impulsionando as publicações dele, as notícias relacionadas a ele,
ou notícias de interesse dele, Bolsonaro. E fica aquela guerra, principalmente no Twitter, com pessoas compartilhando notícias falsas, compartilhando mentiras, compartilhando vídeos, e isso é muito poderoso e muito impactante. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse aspecto, eu sugiro você ler o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Ele foca muito no Steve Bannon, ele fala da eleição dos Estados Unidos com o Donald Trump e cita também a eleição do Bolsonaro. É um livro muito bom, você vai entender totalmente essa dinâmica eleitoral, principalmente a dinâmica eleitoral nas redes sociais, porque nas redes sociais é onde existe toda essa catalisação do ódio. E o ódio, ele é importantíssimo para vencer uma eleição. O Giuliano da Empoli, ele fala que a eleição ela é vencida à medida que você consegue administrar a raiva das pessoas. Se você é um presidente da República e consegue administrar a cólera, para usar o termo que ele usa aqui, a seu favor, você consegue vencer as eleições. Em 2018, Bolsonaro, com as redes sociais, conseguiu canalizar a raiva que a população tinha do Partido dos Trabalhadores para si. Ele se transformou no grande antipetista, por isso venceu a eleição. E ele consegue fazer isso com as redes sociais. Por isso que essa liderança do Bolsonaro é o principal ativo que ele tem. Mas ele está perdendo. Porque a FGV, a instituição que o Paulo Guedes não conseguiu ser professor e por isso ele é um frustrado, trouxe uma reportagem para a Folha de São Paulo mostrando que essa liderança que o Bolsonaro tinha nas redes sociais está ficando menos hegemônica. Inclusive, em algumas semanas, ele acabou perdendo no YouTube, ou seja, aqui na plataforma, para o Ciro Gomes. Olhem só esses trechos da reportagem, que interessante. No YouTube, Ciro chegou a ficar à frente de Bolsonaro em 3 das 7 semanas analisadas. O petista apresentou picos durante a última semana após ser alvo de uma operação da Polícia Federal em 15 de dezembro. Ou seja, quanto mais pessoas vendo, quanto mais pessoas interagindo, maiores são as chances da mensagem daquele candidato ou daquela figura política ser absorvida por uma quantidade maior de pessoas. E Bolsonaro fazia isso muito bem. E ele ainda faz isso muito bem. Não podemos menosprezar a força de Bolsonaro nas redes. Não podemos menosprezar. Por isso que ele é tão perigoso, principalmente agora com as vacinas. E por isso que o gabinete do ódio ele foi investigado durante a CPI da pandemia. Porque o gabinete paralelo, o gabinete do ódio, perdão, era utilizado para propagar notícias falsas, notícias mentirosas, fake news a respeito de máscaras e vários outros assuntos, tá bom? A chegada de Lula em Bolsonaro, porque o Lula se aproximou do Bolsonaro em algumas redes sociais, se deu também no Insta. E segundo a FGV, a melhora no desempenho do petista tem relação com posts sobre sua viagem à Europa e a entrevista concedida ao podcast Podpah. E aquela entrevista do Lula ao Podpah foi a maior entrevista em termos de visualizações simultâneas que o Podpah teve. E o Podpah é o principal podcast do país. Então, quando tem um assunto na rede social, ela começa a ser divulgada, as pessoas fazem vídeo, as pessoas compartilham. Isso faz com que aquele candidato tenha engajamento. E ter engajamento na rede social é fundamental para vencer uma eleição. Tá? Sérgio Moro se manteve como candidato com mais interações, se manteve como terceiro candidato com mais interações no Twitter e no Instagram. André Janones se destaca no Facebook, onde é o terceiro colocado em interações, mas tem baixa atividade nas outras plataformas. Marina Silva e Dória apresentam baixa interação em todas as redes, por isso que eles têm ali 2% de intenção de votos. E essa interação do André Janones no Facebook, onde ele tem uma quantidade muito grande de seguidores, é o que faz ele estar à frente do João Dória. Porque o André Janones ele é um candidato, ele é um deputado federal, por Minas Gerais, teve 100 e poucos mil votos na eleição de 2018, não tem nenhum cargo executivo, como o João Dória, não fez nada de relevante como o Dória, porque o Dória trouxe as vacinas para o Brasil, ele foi o primeiro governante a aplicar a vacina em alguém no nosso país, então esse é um ativo importante, ainda mais num ano pandêmico, mas ele consegue ter a mesma quantidade de votos na pesquisa estimulada que o João Dória. Ambos têm 2%. Não, mentira, ele tem mais votos que o João Dória, ele tem 4% na pesquisa do IPEC, ele empata com o Moro e empata com o Ciro Gomes na margem de erro. Olhem só. Mentira, perdão. Ele tem a mesma... Eu falei errado. Ele tem a mesma quantidade de votos
do João Dória, ele fica à frente da Simone Tebet, ele fica à frente do Rodrigo Pacheco e empata na margem de erro com o Sérgio Moro e também com o Ciro Gomes. Isso mostra a força das redes sociais. Se você quiser entender mais sobre o André Janones, o link está aqui na descrição. Eu fiz um vídeo falando sobre esse candidato que é fortíssimo, nós temos que ficar de olho, principalmente pela força que ele tem nas redes sociais. Por isso que esse é um assunto que nós precisamos sempre ficar de olho. Eu espero que você tenha entendido. Se você quiser saber mais, sugiro comprar o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano de Empoli. Você vai entender muito mais sobre esse assunto e é importantíssimo para as eleições do ano que vem. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profiléuoficial.